Olá, bem-vindos a mais uma live. Eu sou o pastor Marcelo Leite e hoje eu pretendo começar uma nova série de meditações. A semana passada toda eu trabalhei com os nomes de Deus em hebraico e a partir de hoje quero começar uma nova série de meditações que eu quero chamar dos Fundamentos da Fé. É importante nós entendermos que todas as coisas que estão na palavra de Deus, elas são acessadas através da fé. Então, nessas últimas semanas, que são várias, que eu tenho estado aqui falando da palavra de Deus, graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade, nós falamos de muitas promessas, nós falamos de milagres, nós falamos de muitas coisas que são bênçãos, que nós somos abençoados por Deus, que Deus tem anjos ao nosso redor, falamos muitas coisas, mas temos que entender que para que tudo isso aconteça em nossas vidas, nós temos que ter fé na palavra de Deus, e porque todas essas bênçãos de Deus, como eu também disse, elas se encontram no mundo espiritual, e nós trazemos do mundo espiritual para o mundo físico. Quer dizer, o Deus, acreditamos que Deus ele é capaz de fazer as coisas que não são como elas fossem, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais profundo. E hoje eu quero retomar, já que nós vamos trabalhar essa semana com os fundamentos da fé, eu quero retomar um pouco, já falei disso, mas eu quero falar de novo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu quero falar de novo sobre a definição bíblica de fé, mas eu quero usar duas versões para que a gente entenda um pouco mais profundo o que significa fé na visão bíblica. Então veja só, na minha Bíblia em português, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok, muito boa definição. Mas existe uma outra versão de Bíblia, que é uma versão em inglês, que é a Bíblia ampliada. É uma versão que ela nos dá um entendimento. Irmã Marta, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Florence também, bem-vinda, Deus abençoe vocês. Então, na Bíblia ampliada, ela pega os versículos e ela amplia o entendimento dos versículos. E aí vou traduzir, né? Aqui, porque nós não temos em português essa Bíblia ampliada, mas eu vou traduzir aqui do inglês. Então diz assim, agora, fé é. Então a fé é a certeza, aí abre parênteses para explicar esse certeza, que aqui na nossa Bíblia diz firme fundamento, a confirmação, o título de propriedade. Isso que eu achei muito interessante, porque a fé é o título de propriedade. O que é título de propriedade? O título de propriedade no nosso mundo físico é um pedaço de papel que garante que você é dono de algo. Então, por exemplo, essa casa aqui que eu moro é minha. Mas se chegar e bater alguém aí e falar assim, essa casa é sua, e eu falar assim, ela é. E a pessoa falar assim para mim, comprove. Então eu tenho aqui um título de propriedade, que em inglês é title deed. E aí eu mostro para a pessoa, veja, está aqui a comprovação. Então a fé, ela é como se fosse um documento espiritual. Mas a fé, no que nós temos fé? Nós temos fé na palavra de Deus. Então é importante entender que o título de propriedade que você mostra quando você declara que você anda em fé, tem que ser a palavra de Deus. Então, de acordo com a situação que acontece diante de você, você vai ter a certeza, a confirmação, você vai ter o título de propriedade
que você está tendo fé que naquilo que você está vendo não é a realidade. Por quê? Porque o que a palavra diz? Nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que ser pautada pela palavra de Deus. As situações se levantam em nossas vidas e nós sempre temos que fazer uma leitura. Nós não podemos receber as notícias, aquilo que estamos ouvindo, o que as pessoas nos dizem, um diagnóstico médico, um comunicado de desemprego, e ouvir isso e aceitar e dizer assim, poxa, eu disse aqui que eu saí de uma empresa há quase 2 anos atrás e eu sempre dizia para as pessoas, estou desempregado. Um dia Deus me corrigiu e disse, não, você não está desempregado. Na verdade, você nunca teve empregado e nem desempregado, porque quem mantém você sou eu. Então pare de falar para as pessoas que você está desempregado, porque eu não estou cuidando de você. Eu usava aquela empresa para cuidar de você. O dia que você saiu de lá, eu continuei cuidando de você. Então eu parei de falar, eu estou desempregado. Na verdade, eu não estou empregado nem desempregado. Eu estou caminhando com o cuidado de Deus. Eu estou caminhando naquilo que Deus sempre fez. Nos 20 anos que eu fiquei nessa empresa, 20 anos e meio, Ele usou essa empresa para ser um meio para me sustentar. O dia que eu saí dessa empresa, Daiane, seja bem-vinda à transmissão, Deus te abençoe, que eu saí dessa empresa, a fonte do meu sustento não era a empresa, era Deus. Mas aí Deus abriu outras portas, usou outros caminhos e tem me sustentado da mesma forma. Então, é isso que nós temos que entender, que a fé é isso. O teu título de propriedade é a palavra. E a palavra diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Irmã Rosanei, bom dia, seja bem-vinda. A palavra diz lá no Salmo, no Salmo 23, nós meditamos ontem que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, dependendo da situação que vem na minha frente, o que aquela situação está dizendo para mim? Está em conformidade com a palavra de Deus? Não, não está. Se não está, então eu vou agir em fé. Eu vou pegar a palavra e vou falar. Situação. A palavra que é o meu título de propriedade diz isso. Então eu fico com a palavra. Então eu confio na palavra e não no que estou vendo. E aí ele vai continuar aqui na tradução em inglês. Então, que a fé é a certeza, a confirmação, o título do propriedade das coisas que nós esperamos por ela. Então você fala assim, olha, o que eu espero é isso da minha vida. O que eu espero da cura minha, ou da cura de alguém da minha família, é isso aqui, porque a palavra diz isso. Ah, mas eu tenho uma realidade. Mas então, a fé é a certeza das coisas que você espera por ela. Ela não é a certeza do que você está vendo. Porque aí vai continuar aqui no versículo dizendo assim, ela é a certeza, a confirmação, o título das coisas que esperamos por elas, também é a prova das coisas que nós não vemos. E a convicção dessa realidade. Então a palavra, a fé na palavra é a prova das coisas que você não está vendo, porque você sempre vai ter que agir em fé em cima de algo que você vai ter que trazer do mundo espiritual para o mundo físico. Porque no mundo espiritual já existe. E qual que é a certeza que você tem que existir? É a palavra, porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. E porque Deus não pode mentir, eu posso confiar na palavra e ter fé na palavra. Então aí eu tenho a prova e a convicção que aquela realidade que eu estou vendo não é a verdade. A verdade é o que a palavra diz. E aí aqui nessa versão ampliada diz também que a fé, ela é percebida, ela é interpretada, ela interpreta os fatos não a partir de nossos sentidos.
Então não é os nossos sentidos. Já falei disso aqui outro dia também, que fé não é, você não pratica fé pelos seus sentidos. Fé não é sentimento. Fé é uma ação. Então isso é a fé. É a certeza, a confirmação, é o título de propriedade, que é a palavra, das coisas que você espera por elas. Ela é a prova das coisas que nós não vemos e a convicção da realidade. Fé não é percebida, não percebe os fatos reais a partir dos sentidos. Está vendo como essa Bíblia ampliada, ela dá para a gente um entendimento? E aqui na minha Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Parece que é um resumo do que está ali, né? Então isso é fé. É importante nós entendermos que todas as promessas de Deus, nós acessamos pela fé. Tenham fé em Deus, Cristo nos disse. E isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida que nós passamos. Viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós vamos tocar, se der tempo, essa semana. E aí quero também andar um pouquinho mais, já estou terminando. No versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Já falei disso também, que então a fé, você entende que tudo que tem no mundo foi feito pela palavra de Deus. E como que Deus formou o mundo? Falando. Haja luz. Haja isso. Lá no Gênesis. E tudo que foi feito, ele não foi feito do que é aparente. A luz não foi feita a partir da luz. Ela foi feita... O primeiro versículo lá em Gênesis fala que a forma era sem terra, a terra era sem forma e vazia. E depois começa a falar da criação. Deus formou as coisas do que não é aparente. Então a fé é isso. A fé foi formada pela palavra de Deus. E qual que é o combustível da fé? O título de propriedade é a palavra. Você tem que falar a palavra sobre as realidades aparentes. O que está de aparente diante de você? Você quer que mude? Fale a palavra. Fale a palavra. Você quer que mude? Insista falando a palavra. Porque é a continuação. Deus já nos deixou a palavra como uma arma, como um escudo. A fé é ao mesmo tempo um escudo, mas também é uma arma de ataque. É assim que temos que caminhar e acessar tudo isso que o pastor Marcelo tem falado em todos esses dias. Então eu vou parar por aqui. Amanhã eu continuo falando um pouco mais. Então eu quero orar por todos e incentivar que você caminhe em fé. Não deixe que as realidades de dificuldades que estão em frente de você sejam a tua verdade, que a tua verdade seja o que a palavra de Deus diz. E continue confessando, e continue crendo. Ah, pastor Marcelo, mas eu já estou fazendo isso há tantos dias, não tem problema, continue, porque Deus é a tua vitória. Senhor Deus, no nome de Jesus, abençoa a todos que estão assistindo. Que o Senhor nos ajude a crescer em fé e caminhar em fé cada dia mais e mais. E que nesta nova semana, a semana de todos sejam abençoados e seja uma semana de vitória no nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Lembrem que todas as minhas mensagens estão na minha página de YouTube. A página é Pastor Marcelo Leite. Assim, Florence, que tenhamos essa garantia na nossa mente e coração que a palavra de Deus sempre se cumpre. Deus os abençoe. Um bom domingo.